luz nesse mundo. Sou Cristo onde eu moro, onde eu ando, onde eu sirvo, até onde Ele me convocar. É chegado um novo dia, tempo de celebração, pois a casa foi refeita agora desde a fundação. Quando Cristo é o oleiro, tudo novo se faz. Não importa onde tropeçamos, vida nova Ele traz. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Onde solidão havia, renasceu a comunhão. Sonhos que perdidos foram inundam hoje o coração. Quando Cristo é o oleiro, tudo novo se faz. Não importa onde tropeçamos, vida nova Ele traz. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Sou sal nessa terra, sou luz nesse mundo. Sou Cristo onde eu moro, onde eu ando, onde eu sirvo, até onde Ele me convocar. Sou sal nessa terra, sou luz nesse mundo. Sou Cristo onde eu moro, onde eu ando, onde eu sirvo, até onde Ele me convocar. Sou sal nessa Tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Sou sal nessa Tempo terra. de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão.
parou para se perguntar o que se pretende realizar como pai? Qual é exatamente o seu objetivo? Uma vez que você é um pai cristão, existe apenas uma resposta final para essa pergunta, e ela se encontra na Bíblia. O objetivo supremo que você deve buscar para os seus filhos é a mesma que o apóstolo Paulo tinha para os filhos dele na fé, como se fossem conformados à imagem de Cristo. Meus filhos, por quem de vós sofre as dores do parto, até ser Cristo formados em vós. A Bíblia descreve essa semelhança a Cristo de várias maneiras. Termos como perfeito ou completo, satisfação, e a medida da estatura da plenitude de Cristo são empregados por Paulo para comunicar um desejo sincero de ver as pessoas que estavam sob cuidado espiritual alcançassem o alvo da maturidade cristã. O qual nos anunciou e advertiu, e todo homem ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentamos todo homem perfeito em Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade, à medida da estrutura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de lado para o outro e levados ao redor todo por um vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Isso é maravilhoso. O seu objetivo é isso, é que você pretende realizar como pai. Já foi estabelecido na Bíblia. Não é preciso questionar-se acerca do seu filho deve ser. Você terá a resposta quando terminá-lo de treinar. Ele deve se parecer com Jesus Cristo. Existem pelo menos 3 ingredientes essenciais para produzir a maturidade cristã que você busca para o seu filho. São eles: o Espírito, a Escritura e o tempo. Primeiro, é necessário que uma pessoa seja transformada pela imagem de Cristo, pelo Espírito Santo. Essa transformação gradual acontece de dentro da pessoa, em seu coração. O Espírito habita naquele que ele, pela graça de Deus, confiaram na obra expiatória de Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados. Isso é, para pagar a penalidade. Você também precisa depender do Espírito de Deus para ajudá-los a se tornar o tipo de pai que a Bíblia exige que você seja. A segunda fonte produtora de maturidade é a Bíblia. É interessante observar que ela é fundamental para ajudar seu filho a permanecer nos fundamentos da salvação como sua condição pecaminosa. É necessário que você confie na morte substantiva de Cristo na cruz. Observe que ninguém é capaz de se tornar um cristão sem a Bíblia. O Espírito opera através da palavra para trazer convicção e regeneração completa. Uma vez que as Escrituras são capazes de tornar seus filhos sábios com uma relação à salvação fundamental, que você faça uso delas com seus filhos bem cedo, e que desde a infância sábios as sagradas letras que podem torná-los sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amém? Amém. Maravilhoso, né? Vamos colocar em pé, vamos orar, agradecer pelos nossos pais. Querido Deus, obrigado por mais esse dia, um dia em que separamos para te adorar, um dia que estamos aqui, Pai, largamos tudo para estarmos prestando uma homenagem a Ti, nosso Pai. Fica o nosso culto, Pai, nos abençoe, que possamos sair daqui revigorados, cheios de energias, que possamos, Pai, cada vez mais amar assim como o Senhor nos amou. Fique conosco,
É isso que eu te peço, te agradeço também, Pai. Em nome de Jesus, amém. O pai cristão adora o Senhor e apresenta as Escrituras Sagradas aos seus filhos. Amém. Bom dia, meus irmãos. Estamos num culto especial de homenagem aos pais. Os pais que têm levado os seus filhos ao conhecimento do Senhor. O tema desse culto dessa manhã é: qual o seu objetivo como pai cristão? O pai cristão ensina aos seus filhos o caminho do Senhor. E esse é o meu desejo. Eu tenho certeza também que esse é o desejo de você que é pai. De você que é homem. De você que adora ao Senhor de todo o coração. Então, nesse momento eu te convido a adorar ao Senhor, que é bom, e sua misericórdia é enorme para conosco. E meditar sobre isso, falando: Senhor, eu quero cumprir o objetivo, que é levar meu filho a conhecer a Cristo. Vamos adorar ao Senhor. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei.
povos adorarão ao Senhor. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Amém. Glória a Deus. Maravilha, né? Deus é bom o tempo todo. Pode se sentar. Vamos fazer a leitura bíblica alternada. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Paz. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, você os inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, e deitar-se e ao levantar-se. Como todos também deve amarrá-las como o sinal da sua mão, e elas serão por frontal entre os olhos, e vocês as escreverá nos umbrais das suas casas e nas suas portas. Amém. Vamos ter agora uma participação especial pelo coro Kyrios. Eles vão cantar uma música para nós.
pai cristão produz maturidade cristã aos seus filhos através da dependência do Espírito Santo, da oração e da palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Vamos ter agora um momento particular da igreja, que seria a dedicação de vidas e bens. Você que veio preparado para devolver a Deus, essa é a hora. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso eterno soberano Pai, Deus de misericórdia, Deus de amor, nós estamos aqui na Tua presença nesta hora, meu Deus, para agradecer ao Senhor, mais esse dia na Tua presença, te agradecer, meu Deus, por essas vidas que estão aqui neste momento, Senhor Deus, adorando, glorificando o nome do Senhor. Aceita o nosso culto nesta manhã, aceita a nossa adoração, Senhor. Aceita, meu Deus, esses dias, essas ofertas, Senhor Deus, que os irmãos tão bondosamente trouxeram à casa do tesouro. Abençoa essas vidas, Senhor Deus, abençoa seus empregos, que não vai faltar nas suas mesas, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela vida dos pastores da Tua igreja. Abençoa a vida dos seus pastores, das suas famílias, Senhor Deus. Abençoa a Tua palavra que você falou nesta manhã. Que a Tua palavra, meu Deus, venha de encontro aos nossos corações, Senhor Deus. Mas nós estamos aqui, meu Deus, somente para adorar e glorificar o nome do Senhor. Tudo, meu Deus, eu coloco no Teu altar nesta hora. Por favor, meu Deus, Deus de misericórdia, aceita a nossa adoração. Aceita o nosso louvor, Pai. Nós necessitamos do Senhor. Nós necessitamos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor sobre nossas vidas. Fica conosco, Senhor Deus, é assim oro, em nome de Jesus, amém. O pai cristão busca que seus filhos sejam conformados à imagem de Cristo. Vamos ter agora um momento de gratidão, um momento para agradecermos a Deus pelas bênçãos que Ele nos deu durante a semana. Agradecer também pela vida dos nossos pais, que muitas vezes são exemplos para nós. E também vamos aproveitar já os aniversariantes. Se vocês quiserem colocar de pé, eu vou falando aqui, vocês possam colocar, se de pé. O Wellington Antônio Vieira, foi aniversário no dia 2. No dia 4, Juarez de Oliveira. No dia 5, Euceli Costa. E dia 6, Maria Terezinha Coutinho. Quem tiver, se quiser colocar de pé para fazermos uma oração,
Bom, tem ninguém aqui não. Gostaria de chamar o pastor Gerson para estar fazendo uma oração para agradecermos a esse momento de gratidão, né? Um momento que é muito importante. Eu creio eu que seja mais importante agradecermos a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá do que pedirmos. Vamos nos colocar de pé? Pai querido, hoje estamos comemorando o Dia dos Pais e nós nos alegramos porque Tu és o nosso Pai Celestial. Nós não éramos filhos, éramos criaturas, mas na eternidade o Senhor nos elegeu e nos chamou em Cristo. E agora nós nos tornamos filhos de Deus por adoção, pertencentes à Tua família. E nós queremos celebrar-Te como nosso Pai Celestial. E também nós queremos Te dar graças pela vida dos pais biológicos. O Senhor deu esse dom ao ser humano de reproduzir outros seres humanos à Tua imagem e semelhança. É um milagre do Teu poder. É a Tua sabedoria expressa na vida do ser humano que tem essa prerrogativa dada pelo Senhor de reproduzir o outro ser humano à Tua imagem e semelhança. É muita responsabilidade, porque essa vida gerada pelo homem, ela permanece agora biologicamente, mas ela é mais do que isso. Ela é uma alma vivente e ela vai permanecer eternamente com Deus ou sem Deus. Daí a nossa tremenda responsabilidade em termos um filho ou uma filha. Deus esclarece o coração de cada pai aqui nesta manhã, a fim de que continuem lutando com seus filhos. Muitos deles não querem seguir a Jesus, mas enquanto eles estiverem sob a direção dos pais, dependendo dos pais, que os pais não desistam de ensinar-lhes a Tua bendita palavra, de inculcar em seus corações as verdades eternas. Assim preconiza a Tua palavra que os pais têm que fazer isso, até que os filhos escolham permanecer com Cristo ou não, mas enquanto estiver sob a direção dos pais, essa responsabilidade é nossa de ensinar nossos filhos. Por outro lado, nós agradecemos também os dias, meses e o ano que foi acrescentado à vida de irmãos cujos nomes foram expressos aqui. O Senhor possa abençoá-los a todos. Obrigado, porque nessa pandemia eles passaram e sobreviveram. E nós estamos celebrando, nosso Deus, o aniversário deles. Isso é uma dádiva maravilhosa. Que os irmãos valorizem a vida. Que os irmãos usem as suas vidas para servir. Porque nós somos chamados para servir a Deus e uns aos outros. E por essas vidas nós Te agradecemos. E pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa preservá-las, guardá-las, e que elas sejam gratas, e que os seus dias, seus meses e anos que Tu lhes conceder, que eles possam dedicar isso ao Senhor. Deus, obrigado por esse culto, obrigado pela vida dos pais, obrigado pela vida dos aniversariantes, os que estão aqui, os que estão em casa nos assistindo pela internet, e obrigado pela vida que Tu nos concedes, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, ainda em pé como os irmãos estão, te convido a cantar e agradecer ao Senhor pela vida dos pais, pela vida daqueles que nos direcionaram e nos direcionam, né?
e também a pedir por eles, de forma que eles possam continuar levando seus filhos no caminho do Senhor. Vamos agradecer pela vida deles e agradecer pela presença de Deus neste lugar. Vamos orar mais uma vez? Abaixe a cabeça. Senhor Deus, muito obrigado pela bênção sem fim que o Senhor nos dá. Senhor, são tantas bênçãos, inúmeras bênçãos que o Senhor nos dá, notadamente a salvação em Cristo Jesus, que é o maior milagre, a maior bênção que nós poderíamos como seres humanos receber. Muito obrigado, Senhor, por essa vida eterna que nós temos já desde nesse tempo em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por cada pai. Muito obrigado, Senhor, por cada aquela pessoa que conduz o seu filho no caminho do Senhor.
Que nós possamos aprender, Senhor, e ter como objetivo, como pais cristãos, de treinar os nossos filhos para a glória de Deus. Senhor, nos ajude a ensinar, nos ajude a discipular, nos capacite, meu Deus, na Tua palavra, de forma que nós possamos transmiti-la, Senhor, aos nossos filhos, de forma como a ordem de culto bem traduz, bem fala, que sejamos a imagem e a semelhança de Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Senhor, assim nós queremos fazer, como a Tua palavra bem diz, sermos a imagem de Cristo. Senhor, abençoe cada pai, abençoe cada família aqui representada. Assim nós oramos no nome santo e precioso daquele que é o nosso Pai Celestial, nosso Senhor e nosso Salvador, agora e sempre. Amém. Amém. Agora vamos ter... As crianças vão entrar, elas vão fazer uma homenagem aos pais.
pai que é como o sol, todo dia aparece e sempre nos aquece com amor. Tem pai que é caladão e mesmo não expressando, sempre ele te ama de montão. Tem pai que é herói e sempre nos defende, todo nosso medo ele destrói. Tem outros que se vão e o que nos deixa é a saudade no coração. Mas tem um pai que não te deixará, mesmo se você errar. Ele deu seu filho pra se entregar lá na cruz em seu lugar. Seu nome é Deus, mora lá no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. Seu nome é Deus, mora lá no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. E essa história não tem fim, igual ao amor dele por você e por mim. Tem pai que é como o sol, todo dia aparece e sempre nos aquece com amor. Tem pai que é caladão. Tem pai que é herói e sempre nos defende, todo nosso medo ele destrói. Tem outros que se vão e o que nos deixa é a saudade no coração. Mas tem um pai que não te deixará, mesmo se você errar. Ele deu seu filho pra se entregar lá na cruz em seu lugar. Seu nome é Deus, mora lá no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. Seu nome é Deus, mora lá no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. E essa história não tem fim, igual ao amor dele por você e por mim. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Dup, du, 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 du. La, 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 la. La, la, la. E essa história não tem fim, igual ao amor dele por você e por mim. Então é com grande alegria que nós homenageamos os pais, todos os pais aqui da Igreja Batista Central de Barra Mansa. Então, essa é a homenagem do Ministério Central Kids, uma homenagem singela, mas feita com todo amor e carinho. Então, que vocês recebam, pais, que Deus os abençoe poderosamente. Eu vou pedir para que os pais, que os filhos estão, né, os pais aqui das crianças, deem uma chegadinha aqui na frente, por favor. Fique aqui junto com o seu filho. Crianças, podem ficar de pé. E os outros pais que estão aqui, fiquem de pé, por favor. Todos os pais de pé. Os das crianças, fiquem aqui, por favor, perto dos seus filhos. E os demais pais, fiquem, por favor, de pé. Crianças, cada um pode ficar perto do seu papai. Vou
convidar o pastor para estar fazendo a oração pelos pais. Bom dia, meus irmãos. Nós não poderíamos deixar de orar com os pais dessas crianças tão abençoadas, que nos abençoaram nesta manhã, e homenagear de uma vez os pais que estão em pé, e aqueles pais também que nos acompanham pela internet. Hoje é um dia muito especial, sabemos que o nosso Pai maior, o nosso Deus, cuida de nós, mas Ele usa homens valorosos para cuidarem de seus filhos, de seus netos. Por isso não podemos deixar de orar por essas vidas. Oremos. Pai bendito, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor nos gerou, sustenta nossas vidas. E por isso, ó Pai, nós te adoramos e te louvamos. Porque o Senhor também capacitou homens valorosos para que gerassem vidas e sustentassem vidas. Ó Pai, em especial queremos entregar nas Tuas mãos as vidas destes pais, desta amada igreja. Que o Senhor continue dando a eles saúde, dando a eles sabedoria para cuidarem de seus filhos no contexto histórico muito difícil. Que o Senhor coloque em seus corações o temor, para que eles possam sempre, debaixo das Tuas asas, buscar em Ti recursos, buscar em Ti a sabedoria divina, para que possam ser bênçãos e continuarem a ser bênçãos nestas vidas, destas crianças e por muitas e muitas gerações. Obrigado, Pai, por esta manhã tão bonita que o Senhor nos deu. Obrigado por este culto tão singelo que o Senhor permitiu que nós entregássemos a Ti. Tudo isso nós te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podeis assentar. Deus abençoe cada pai que está aqui. A Roberta está mandando esperar, vamos ver. Eu vou pedir a gentileza dos pais continuarem de pé, por favor. As crianças estão aqui, vão entregar uma singela lembrança, um mimo. É um mimo, irmãos, para os seus pais. Crianças, podem entregar para os papais que vocês estão aqui. E eu vou pedir para vocês entregarem para os pais que estão de pé. Podem ir, crianças. A tia Lúcia, a tia Ana, vou já pedir para guardar as crianças ali atrás, aí vocês já podem, crianças. A gente vai descendo, tá bom? Então, entreguem para todos os pais. À medida que os irmãos forem recebendo, eu vou pedir a gentileza de se sentarem. E os pais também aqui, muito obrigado, tá, pais? Deus abençoe vocês. Eu acho que tem pai ali faltando ainda. Todos os pais receberam? Lide, você vê para mim, tem pai ali ainda que tá, acho que não chegou a caneta lá. Irmãos, quem não recebeu já está chegando a caneta, tá? Pode permanecer em pé. A Lide já está entregando. Obrigada, tá? Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los para que pudéssemos fazer uma pequena reflexão deste dia tão especial, o Dia dos Pais. Convidá-los para que abram suas Bíblias no capítulo 6 de Gênesis. Vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 9. Vamos refletir a respeito de um homem que salvou a sua família num contexto tão terrível, em que
ele estava inserido. Esse homem se chama Noé. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 9. Eu vou ler aqui então, vamos ler até o versículo 22. Diz assim: são estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca. Você e seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Oremos mais uma vez. Querido Deus, eterno Pai, o Senhor tem escrito a história, e o Senhor escreveu parte dessa história através do teu servo Noé. Permita, ó Pai, que na reflexão deste texto possamos tirar boas lições no contexto hoje para nossas vidas como homens, líderes de famílias e pais. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu beber água aqui, meu irmão. Meus irmãos, como nós sabemos, Deus, ele, através da história, ele relata quem ele é, o que ele pensa, está difícil hoje, o que ele pensa a respeito da humanidade. Deus, ele usa homens, usa mulheres, usa quem ele bem deseja para demonstrar à humanidade o que ele espera de cada um de nós. E neste contexto aqui,
através da história de um homem muito conhecido por nós, desde criança, nos bancos das igrejas, nós estudamos a respeito de Noé, um grande homem de Deus, um homem que escreveu uma história, um homem que fez com que a primeira aliança que Deus estabeleceu com o homem, a partir dele, quando olhamos o arco-íris no céu, nós vemos ali a aliança que Deus fez com este homem, um homem de Deus chamado Noé. E neste contexto de Gênesis, que nós lemos do capítulo 6 até o capítulo 10, nessas linhas, podemos aprender um pouco da história deste homem. E a história diz que Deus decidiu destruir a terra. Daqui a pouquinho iremos ver as razões. E ele separou um homem e a sua família para que construísse um grande barco, uma arca. E este homem, como disse, chamava-se Noé, e ali ele entrou com a sua família, os seus filhos, com a sua esposa e até mesmo as esposas de seus filhos. E o motivo os irmãos conhecem bem, mas é importante que nós ressaltemos porque que Deus salvou aquele homem, aquele pai. Nos versículos 11 e 12, narram bem a razão porque Deus separou aquela família. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E diz, avançando um pouco mais no versículo 12, que Deus olhou para a terra e reitera que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam novamente corrompido o seu caminho na terra. Naquele contexto, havia muita violência, havia corrupção em todos os sentidos, corrupção moral, muita pecaminosidade humana, e Deus então se entristeceu, e ele então tomou essa decisão. Noé teve coragem de fazer a vontade de Deus, em meio a uma geração, como disse, corrompida, perversa, uma geração rebelde. Contudo, o texto ele é enfático quando diz que Deus olhou para a terra. Deus olhou para a terra e viu um homem. Deus olhou para a terra e viu um pai. Deus olhou para a terra e viu um marido, um líder, e salvou aquele líder. Consequentemente, por causa da sua liderança, ele salvou também a sua esposa, salvou os seus filhos, salvou até as suas noras. Parece que quando nós lemos um pouco a respeito da vida de Noé, o contexto que ele viveu, parece que essa história se repete nos dias de hoje. Deus olhando para pais, olhando para maridos, olhando para homens de Deus, homens líderes, homens que Deus tem carinho, homens que cumprem a difícil tarefa de ser um provedor, homens que são parceiros, homens que são sacerdotes em suas casas, que são exemplos para os seus filhos na atribuição de pai. Homens que são cobrados por diversas formas, diversas maneiras, mas não largam mão da atribuição que Deus lhes incumbiu. Pais que lutam para manter suas famílias,
Pais que lutam hoje no contexto para que suas famílias permaneçam no Evangelho, para que seus filhos cresçam no Evangelho como a melhor opção inconfundível de vida. Pais que entendem que a esperança de seus filhos está no Evangelho de Cristo, diante de uma sociedade altamente corrompida, de uma sociedade que está cheia de pecado, onde busca garimpar seus filhos de seus braços para que eles vivam no pecado em detrimento daquilo que o Pai almeja que vivam, para que vivam no Evangelho. Por isso que Deus viu em Noé muitas razões para que aquele homem fosse salvo, para que aquele homem salvasse também a sua família. Nos versículos 8 e 9 nós podemos ver uma razão por que Deus salvou Noé, aquele pai justo, aquele pai íntegro, e também salvou a sua família. É o que dizem os versículos 8 e 9. Diz assim: porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Moisés ressalta que Noé cuidava das suas gerações. Era um homem preocupado com os seus filhos, um homem preocupado com a sua família. Ele sabia que havia a importância de que as suas noras também fossem salvas. Deus cuidou de todas as coisas, porque através das noras permaneceria a geração de Noé. No final do versículo diz que Noé andava com Deus. Portanto, Noé era casado. No versículo 13 do capítulo 7, diz que ele era pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e que também esses meninos eram casados. Noé, sua esposa e filhos foram salvos porque ele era um homem íntegro, um homem justo, um homem direito, um homem que obedecia a Deus, e que naquele tempo era uma qualidade que era uma referência para Deus, porque Deus, quando olhou para Noé, Deus identificou algo em Noé que era pertinente à sua própria natureza, porque era um Deus justo, e continua sendo, porque Ele é imutável, um Deus que requer de nós retidão, um Deus que requer do ser humano obediência. Noé, portanto, ele conquistou a Deus por causa da sua fidelidade, por causa da sua forma de ser. Por isso, meus irmãos, Deus conta com pais que também requerem as mesmas qualidades de Noé, pais que sejam justos, pais que sejam retos, pais que são considerados aos olhos de Deus puros, não somente aos olhos de Deus, mas diante também de seus filhos. Assim como Deus espera que estes pais sejam íntegros, tal qual a referência de Noé. Pais que tenham uma postura irrepreensível, não somente diante dos filhos, mas acima de tudo, uma postura irrepreensível diante de Deus. Algo que talvez seja muito difícil, mas não impossível, porque aquele homem que vivia num contexto mundano, corrompido,
Não é diferente de hoje, nós, pais, que vivemos neste mundo tão pecaminoso. O mundo tomado de uma forma corruptível, uma forma em que todos os sentidos agem na vida dos pais, buscando corrompê-lo. Pais que conquistaram o olhar de Deus por causa da sua fidelidade ao Evangelho de Cristo. No contexto que nós vivemos, precisamos de pais que também conquistem o olhar de Deus, ensinando seus filhos a serem justos e íntegros à fidelidade da palavra do Evangelho de Cristo. Filhos que, ao verem seus pais agindo assim, tenham um forte desejo de quererem imitá-los, para que seus netos também reproduzam aquilo que os seus avós lhes ensinaram. Enfim, como vimos aqui no versículo 8, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor, porque ele era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. No mesmo teor, nós, como pais, também certamente encontraremos favor do Senhor quando nós andamos na justiça de Cristo e na sua integridade. Certamente teremos uma geração abençoada. Uma outra característica porque Deus salvou Noé, aquele pai, aquele homem, salvou a sua família, foi porque ele andava com Deus. Noé andava com o próprio Deus. No versículo 9, no final dele diz, como nós lemos, Noé andava com Deus. A Bíblia fala de Enoque. Enoque foi um homem também citado por Moisés que andava com Deus. Noé andava com Deus porque ele vivia em comunhão com Deus. Ele andava com Deus porque ele foi um homem diferente daquela época. Noé, melhor dizendo, ele não se encaixava naquela sociedade, porque ele educou os seus filhos de uma forma diferente dos padrões. Ele educou a sua família para caminhar também com o Senhor. Noé não criou os seus filhos sob o conceito, mas se todo mundo faz, eu também vou fazer desse jeito. Noé não pensava assim, ele pensava diferente. A sua maior marca registrada foi porque ele foi um líder que levou a sua esposa, levou os seus filhos e levou a sua nora, as suas noras para andarem com Deus. Ele não mandou a sua família andar com Deus, como muitos fazem. Ele caminhou com Deus, ele andou com Deus, ele tinha comunhão com Deus para que a sua família seguisse o seu exemplo. Um homem que, por sua atitude, salvou a sua família, salvou a sua casa, pelo simples fato, pelo grande fato de confiar em Deus. Precisamos ser pais que também eduquem seus filhos neste mesmo formato. Educar os seus filhos e filhas para serem diferentes, para que sejam diferentes de seus amigos lá no mundo, para que sejam diferentes de seus primos e de suas primas que não conhecem a Jesus. Pais que não têm o conceito de que se todo mundo faz assim, eu vou fazer também. Pais que pensam diferente.
Pais que não consentem que os filhos façam as mesmas coisas que amigos e primos que não têm Jesus façam ou venham a fazer. Os nossos filhos, como pais cristãos que nós somos, não são do mundo. Os nossos filhos são de Deus. Reiteradamente falamos que nós não criamos filhos para o mundo, nós criamos filhos para Deus. A minha casa não é cenário de novela. Não é porque acontecem as coisas na novela, dentro da minha casa também deve acontecer. Lá em casa nós não fazemos as coisas porque estamos em busca de sucesso ou audiência. Os valores que pregamos em nossas casas devem ser valores restritamente cristãos. Se todo mundo faz assim lá fora, não significa que nós iremos fazer a mesma coisa dentro das nossas casas. Não podemos ter pais que se conformam com a malícia, ou que têm amizade com a maldade. Não podemos ser pais que negociam valores cristãos para agradarem seus filhos. Pais que tal qual Noé, devam ser diferentes. Pais que estão preocupados com a vida de santidade de seus filhos. Se lá no mundo ter relações sexuais fora do casamento é certo, precisamos ensinar os nossos filhos que biblicamente isto é errado. Pais devem ensinar os meninos que trair é errado. Ensinar os filhos que adultério é errado, que pornografia é errado. Pais que devem ensinar os filhos qual é o significado real da vida de um menino crente, de uma menina crente. Um pai que anda com Deus não educa os filhos com base na opinião popular. É uma educação diferente. Pais que estão no mundo, mas não são do mundo. Pais que ensinam a diferença entre o certo e o errado. E essas diferenças são definidas pela palavra de Deus, única e exclusivamente pela palavra de Deus. Não é pelo bom argumento, não é pela boa eloquência, não é pelo talento de convencimento, mas é pela palavra de Deus. Em João capítulo 17, versículo 17, diz, Jesus dizendo aos discípulos, falando o que o Pai espera dos discípulos, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade de Deus é a palavra, é a verdade de Deus, a palavra é que santifica. Essa verdade de Deus deve ser respeitada na vida de cada pai que está aqui, na vida de seus filhos. Deus somente conta com os pais para cuidar dos filhos de Deus. Os filhos que nós temos não são nossos, são de Deus. E Deus só conta conosco para que nós eduquemos os seus filhos. Não podemos tirar esse propósito de Deus, usurpar esse propósito de Deus na vida dos nossos filhos. Se Deus nos deu filhos para que nós os santifiquemos na palavra dEle. O entendimento deste princípio de andar com Deus separou Noé, sua esposa e filhos do mundo, de um mundo que estava condenado naquela época. Caminhando um pouquinho mais,
nós também temos que avaliar que Noé, ele foi o homem que caminhou com Deus, um homem justo, um homem que, pela fé, salvou a sua família. Mas Noé não foi um homem perfeito, foi um homem que cometeu erros, como todo ser humano, porque Deus, ele permite que homens liderados por ele demonstrem as suas fragilidades, para que, acima de tudo, o nome dele seja glorificado, não o nome de um liderado seu. Nós não vamos ler aqui, mas no capítulo 9 tem um episódio que Noé falhou e que também os seus filhos, um de seus filhos também falhou. Isso demonstra que nem sempre o pai falha na educação do filho. Há pais que dão boa educação, mas os filhos não acompanham o verdadeiro ensinamento. Ali no contexto, os irmãos conhecem bem, no capítulo 9, entre os versículos 21 a 25, havia já acabado o dilúvio, e Noé, ele se tornou um agricultor e produziu uma vinha. E o texto diz que ele se embebedou, e ali na sua tenda, na sua privacidade, ele se desnudou. Um de seus filhos, o filho mais velho, viu o pai naquela condição, e ele então comentou com seus dois irmãos. Os dois irmãos foram lá, de costas, cobriram o pai. O texto diz que o pai, quando acordou, Noé, quando acordou, ele ficou furioso, e naquela impulsividade, ele amaldiçoou o seu filho. O erro de Noé permitiu que Cã, o filho mais novo, também cometesse o erro de ver o seu pai nu. Foi o contexto histórico, foi um fato que a Bíblia relata como o erro do pai e o erro do filho. Há muitos pais que se cobram demais na educação dos filhos. Nem sempre há um erro do pai. E às vezes há pais que se lamentam, se culpando de tudo de errado que acontece na família, na vida. Não deve ser assim. Nós devemos nos cobrar, os pais devem se cobrar, como nós vimos aqui, através da vida de Noé, por andar com Deus. Mas os filhos também têm a sua participação no erro. Nem sempre são os pais que erram. É preciso admitir que somos seres humanos normais, e os pais podem falhar, mas os filhos também erram. Assim como Noé e Cã erraram seu filho, quem sabe Deus, nesta manhã, está dando uma oportunidade de você, como pai, de deixar de se cobrar tanto, de deixar de ser tão exigente assim, admitir um pouco que você pode ter errado sim, mas de repente uma coisa bem intencionada foi mal executada. E eu gostaria de, nesta manhã, estar orando com você, mais detidamente sobre essa questão. Quem sabe na educação
que você deu ao seu filho, à sua filha, você possa ter errado alguma coisa. Mas se as coisas chegaram ao ponto que chegou, não significa que tudo é culpa sua. Eu gostaria de convidá-los para que nós abaixemos as nossas frontes, a nossa cabeça, e orássemos nesse sentido. Quem sabe Deus esteja dando uma oportunidade nessa manhã, uma oportunidade de conserto. Conserto entre pais e filhos. Eu não sei do porquê você talvez esteja em conflito com seu filho, com sua filha. Mas Jesus disse, enquanto estava aqui na terra, Ele falou algo a respeito de Noé. Ele disse que no fim dos tempos, antes dele se manifestar, aconteceriam muitas coisas desagradáveis nas famílias, pessoas que se dariam em casamento, pessoas que estavam vivendo dissolutamente, sem princípios, muitas brigas, muitas divisões. E ele disse que isso seria um indício da sua vinda. E Jesus disse que no dia de Noé, quando ele entrou na arca, veio o dilúvio e os destruiu a todos. Este é o tempo de reconciliação com Deus. Este é o tempo de reconciliação em família. Esse é o tempo de você se reconciliar com Deus, caso você tenha errado. Esse é o tempo de voltar para casa e se reconciliar com seu filho, antes que seja tarde, antes que acabe todas as coisas e você não tenha a oportunidade de resolver estas questões. Pai Celeste, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo relato que o Senhor nos ensinou nesta manhã, relato de homens, pais que são íntegros, são justos, que andam com o Senhor, mas podem ter cometido algum erro e podem ter trazido prejuízo para o seu relacionamento com seus filhos. Ó Pai, que nessa manhã haja conserto, que nessa manhã haja reconciliação, que todos nós temos o direito de errar, mas não temos o direito de permanecer no erro. Ó Pai, que nessa manhã, se não há alguém que ande com o Senhor, que a partir de hoje, ó Pai, na intimidade que Ele tem contigo, diga: Senhor, eu quero andar contigo, dentro ainda deste mundo tão perverso, que tem tentado corromper meus valores, mas eu quero andar contigo. Ajude este pai, ajude este avô, e para aqueles que ainda não têm seus pais, já não têm os seus pais aqui, que o Senhor console este coração, que o Senhor derrame a sua paz, e diga para essa pessoa que o Senhor é o Deus vivo, é o Pai de todos os pais, e que Ele não está abandonado, que Ele não está órfão, porque o Senhor cuida de cada um. Obrigado, ó Pai, por este dia tão precioso. Obrigado, ó Pai, por cada vida que está aqui. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Irmão, você pode ficar em pé mais uma vez, por favor? Vamos cantar. Cria em mim, ó Deus, o coração puro. Nós somos passíveis de erro, como o pastor bem falou, mas que nós não podemos continuar no erro, permanecer no erro. Se erramos, nós possamos consertar, e principalmente consertar a nossa vida com Deus. Que Ele nos abençoe. Vamos cantar? Gostaria que a igreja se assentasse, só permanecesse os pais de pé. E nós acabamos de cantar, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Você quer ser um pai segundo o coração de Deus? Amém. Eu também quero, eu já estou de pé também. Nós temos um desafio, meus irmãos,
de liderar essa geração que está altamente corrompida, está, como disse, garimpando nossos filhos dos nossos braços. E nós não podemos viver um evangelho raso, nós precisamos viver um evangelho segundo o coração de Deus. Nós somos desafiados, nós nascemos nesta geração e Deus nos colocou nesse contexto para que nós fizéssemos muito mais do que estamos fazendo. Que a minha oração seja essa para a vida dos irmãos, que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos, para que os irmãos reflitam essa bênção na vida dos seus filhos, continuem trabalhando com afinco, com dedicação, e que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Pai Celeste, estamos aqui de pé, homens, pais, aqueles que não são pais ainda, mas serão para a glória do Senhor. Eu creio, o Senhor é um Deus que nos colocou no mundo, homens, para que preservássemos a geração, frutificássemos. E por isso, ó Pai, nós temos um grande papel diante do Senhor, gerar vidas, educar vidas. E nós precisamos da ajuda do Senhor. Tire de nós o nosso egocentrismo e coloque em nós Cristo, de tal forma que possamos ser cristocêntricos na educação dos nossos filhos, ensinar aquilo que o Mestre ensinou, fazer a vontade do Senhor conforme o Mestre ensinou, que possamos ser discípulos de um só Mestre, Jesus Cristo, porque não terá margem para erros, não haverá, em hipótese alguma, fragilidade na liderança, na educação dos nossos filhos. Também, ó Pai, perdoa-nos, porque somos homens falhos, cometemos erros, somos impulsivos, às vezes nos achamos o máximo dentro de casa, queremos ser os melhores. Coloque em nós, ó Pai, humildade, em reconhecer que também somos pequenos diante das nossas esposas, diante dos nossos filhos. Ó Pai, nós queremos ser homens e pais segundo o Teu coração. Obrigado, ó Pai, por esta manhã, por este culto. Guia-nos até os nossos lares, que cada um celebre com a sua família este dia tão festivo, que haja amor, que haja alegria ao redor da mesa, que possam ter uma tarde divertida, para que à noite possamos estar aqui mais uma vez agradecendo ao Senhor, o Deus, o nosso Pai. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, com perdão dos nossos pecados e falhas, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, podeis assentar, que tenham uma tarde maravilhosa, parabéns aos pais novamente, e que os irmãos retornem ao culto da noite, que com certeza serão grandemente abençoados. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei.
por tudo que és, por tudo